pertence ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a quem? A nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém, amado? Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Bem, amados, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Nosso assunto é o Apocalipse. Mas aí alguém pode pensar, por que iniciamos, né, em Deuteronômio, né? Vamos lá então. O texto de Deuteronômio é uma revelação de quem? Vamos lá o texto de novo. Quem está com a Bíblia aberta aqui, ó. Entendeu onde é, né, Felipe? No comecinho, ó. No livro da Bíblia. Um pouquinho mais aí, você chegar. Então o texto de Deuteronômio é a revelação de quem aí? Ó, as coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. Ao nosso Deus, o Senhor nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a quem? Nós. A nós. Quem revelou? Deus. Deus. É por isso, irmãos, que quando você pega esse texto de Deuteronômio, diz o seguinte, que foi revelado para quem? Ó? Pertence a quem? A nós e aos nossos filhos. Isso quer dizer o seguinte, é para todo o tempo. É de geração em? Geração. É em geração. Mas vamos lá para Amós, que também faz parte do contexto, para a gente então entrar em Apocalipse. E na outra quarta-feira que eu voltar, a gente continuaremos, porque hoje é só o começo. Amós, está perto de Oséias. Passa Amós capítulo 3. Passa um pouquinho na frente aí, bota um pouquinho aqui. Passa Oséias, passa Joel, pega Amós. Fechou? Então Amós capítulo 3, mais uma vez, o que aparece para nós podemos conversar um pouquinho. Amós 3, versículo 7. Todos acharam? Amém. Quem lê para nós? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, se nós associarmos o texto de Deuteronômio com o texto de Amós, o que nós vamos entender? Que a lei foi revelada por quem? Por Deus. Deus. Amém? E quando Deus revelou a lei, Ele revelou para quem? A nós e aos nossos filhos para sempre. Só que a revelação está em nossas mãos. E como que nós vamos conhecer a revelação? Se a gente ler, se a gente estudar, se nós meditarmos. A revelação já foi dada. Só que sem estudar, nós não conheceremos a revelação. Amém, irmãos? Já em Amós 3, a palavra está dizendo que Deus não vai fazer nada sem revelar. Aí vamos para o Apocalipse agora, por favor. Apocalipse capítulo 1. A gente vai chamar de a essência do Apocalipse, tá? O tema que nós vamos utilizar é a essência do Apocalipse. Tem muitas coisas do Apocalipse que são assim meio difíceis de interpretação. A gente vai tentar se aprofundar ao máximo. Mas qual é o mais importante? É você ao entender o essencial. Amém? Apocalipse capítulo 1. Vamos lá, o que está escrito no versículo 1? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que brevemente devem acontecer. Parei um pouquinho. Percebe, irmãos, que lá em Deuteronômio está o seguinte, ó. As coisas reveladas pertencem a quem? A nós. Em Amós está dizendo que Deus não vai fazer nada sem revelar. Quando chega em Apocalipse, a primeira palavra que aparece é revelação. Revelação. É revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar quem? Irmãos Bíblia, me ajuda aí. Para mostrar quem?
Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E esse brevemente foi falado, como já falei várias vezes com vocês, há quase 2000 anos atrás. Mas, hein, mano, Vanildo? 2000 anos atrás. Se na época, Vanildo, já era brevemente, imagine hoje. Só que está revelado e o povo não está se voltando às Escrituras. O texto continua. Ele, o Senhor, as enviou pelo seu anjo e a notificou a quem? Ao seu servo João. O versículo seguinte diz que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Então João, ele está testemunhando, ele está escrevendo aquilo que ele recebeu da parte de Deus. E essa revelação é para os servos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quando chega no versículo 3, o que está escrito no 3? Vamos lá na tela. Vamos lá, juntos na tela. Bem-aventurado aquele que... Para aí um pouquinho. Se nós não observarmos os pequenos detalhes, a gente perde muito na Bíblia Sagrada. Então, muitos irmãos podem ler, mas por que não são bem-aventurados muitas vezes? Porque podem ler, mas não têm interesse. Além de ler, quem mais é bem-aventurado? Os que ouvem as palavras desta profecia. Lembra de Amós? Deus não vai fazer nada sem revelar. Então a profecia do Apocalipse é para nós. Amém? E o texto continua. E guardam as coisas que nela estão escritas. Guardam. E além disso, porque o tempo está próximo. Quando Deus revelou o Apocalipse a Jesus e ele passou para João através do anjo, qual era a situação da igreja? A igreja no primeiro século, o que a igreja estava vivendo? Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 9. Está pondo na tela de novo? Vamos na tela? Vem na tela. Vamos lá, versículo 9. Vamos lá, irmãos. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco no quê? Na aflição. Olha que coisa interessante, ó. No reino e na perseverança em Jesus. Estava onde? Estava na ilha chamada Patmos. Por causa do quê? Da palavra de Deus e testemunho. Então por que ele estava na ilha de Patmos como escravo lá, como preso? Por causa da palavra. Então João estava em quê? Em um momento de aflição. Mas não era só João que estava em aflição. É toda a igreja perseguida na época. É na aflição que ele recebe a visão, a revelação do Apocalipse. E qual é a intenção de Deus ao revelar o Apocalipse a João? Sabe qual é a intenção de Deus, irmãos? Primeiro, consolar. Consolar. Porque naquele momento de dor, de sofrimento, de perseguição, a igreja parecia que ia ser vencida. Mas jamais será vencida. Amém? Jamais será vencida. Só que no meio da aflição, a revelação é para trazer firmeza. Olha o texto, irmãos. Ó, na perseverança em Jesus. Então a igreja na aflição, ela precisa ser o quê? Perseverante. Amém? Ela precisa ser perseverante. O Cristo que revela o Apocalipse a João disse o que para a igreja antes de ir ao céu? Abra a Bíblia de vocês em Mateus. Mateus 5. Aí no Apocalipse, quem é bem-aventurado? É o que lê, que ouve e o que guarda. Mas em Mateus 5, quem é bem-aventurado dentre tantas coisas que Jesus falou? Vamos lá no versículo 10. Mateus 5, versículo 10. Quem é? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,
Porque deles é o reino do céu. Olha só, bem-aventurados que são perseguidos. Então, no meio da perseguição, a igreja tem que entender o motivo que ela está sendo perseguida. Qual o motivo aí, irmãos? Por causa da justiça. Agora, aí, essa igreja tem uma segurança. O que pertence a ela? Porque deles é O reino de Deus dos céus. só é com garantia, mas não era de fato ainda. Jesus não voltou ainda, irmãos. Só que são pés da justiça tem a garantia do reino. Amém? Versículo seguinte. A gente precisa orar muito por nós, porque nós somos muito fracos. Versículo 11. Vamos lá, na tela. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e disseram todo mal contra vós por minha causa. Veja bem, a bem-aventurança do Apocalipse, Diácono Nilson, é quem? É para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. E é no momento da aflição que a palavra foi revelada, foi falada, para eles poderem ouvirem e serem consolados. Bendito seja o nome do Senhor. Foi nesse momento. Só que, como a revelação do Apocalipse é muito ampla, está lá assim como nós vemos, ó, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, voltando ao Apocalipse capítulo 1, vamos lá o que acontece no capítulo 1. Quando João recebe a revelação do Apocalipse, de quem que ele recebeu? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 4. Está na tela, filhão? Vamos lá. João vai dar uma explicação básica na escrita. Vamos lá, irmão. Versículo 4 está na tela. Pode ler. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graças a nós, que faz a parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Versículo seguinte. E da parte De Jesus Cristo, que é o testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo seguinte. E nos fez reis, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está saudando a igreja. Ele está falando, ó, graça, daquilo que vem do trono de Deus, é o que eu preciso, irmãos. Amém? Que nós precisamos. Ele estava cumprimentando a igreja. Versículo seguinte, versículo 7. próximo. Vamos lá, irmãos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Todos um dia verão ele. Todos. Glória a Deus. Todos. Então, até mesmo aqueles que o transpassaram vão ver. Isso foi dito, irmãos, há quase 2000 anos atrás. Há quantos minutos estamos desse dia? A gente não sabe. Porém, o Apocalipse é para mim. É para você. Apocalipse, por mais que seja uma mensagem difícil de interpretação para alguns, e na realidade é difícil de interpretação, é uma mensagem para a igreja entender. Lembra que está escrito, ó, é para os seus servos. Não é para o mundo, Apocalipse, irmãos. É para a igreja. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor,
que é e que há de vir, aí tem um erro de digitação, o alfa e o ômega, aquele que é e que há de vir o Todo-Poderoso, é o que revela o Apocalipse a João. A mensagem que a igreja recebe, ó, ele vai voltar. Amém, irmãos? Amém. A igreja, ela precisa entender isso. É que nós estamos tão distantes do Apocalipse no sentido de estudo, de conhecimento, mas a mensagem central do Apocalipse é para a igreja. E aí quando a gente fala de essência, aí a gente vai ter calma, porque eu não observei bem, hoje é dia 2, né? Então nós damos 5 quintas-feiras, 5 quartas-feiras, acho, né? Deve ser isso. Então deve ser 3 quartas-feiras aqui. Então, nas 3 quartas-feiras que eu estiver aqui, vamos estar falando sobre o Apocalipse. Amém? Então vamos lá, irmãos. Quando então o Apocalipse é revelado, é para quem? É para aqueles que são servos. Olha bem, há uma diferença em dizer que eu sou servo e ser servo. Amém? Amém. Vamos ver qual é a diferença? Abra a Bíblia, irmãos, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Qual a diferença entre falar que sou servo e ser servo? Os irmãos já acharam? Amém. Vai pôr na tela, Iago? Vamos ver na tela aí então, para vermos juntos. 46. Lucas 6, 46. Olá, igreja na tela. E por que me chama Senhor? Vai vamos devagarzinho, todo mundo junto. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Para um pouquinho. Percebe que aquele que é Senhor está perguntando. Ele está perguntando, ó. Tiago e vocês, por que vocês me chamam de Senhor? Senhor, Senhor, e quando eu falo, vocês não me obedecem. Deu para entender que ele está perguntando. Aí ele vai dizer qual a diferença entre o que é servo e o que só ouve. Versículo seguinte, 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Vocês lembram de Deuteronômio capítulo 29? O que foi que nós vemos lá? Iago, vamos lá, rapidinho aí. Põe de novo na tela, Deuteronômio capítulo 29. Olha bem como é interessante. Lembra que lá é revelação, né? Mas é revelação para nós. O que não foi revelado não é para nós. É o que foi revelado. 29. Vamos lá, irmãos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Até quando? Para sempre. Para sempre. Para quê? O que é observemos? Guardemos, pratiquemos. Lembra de Lucas agora? O que está lá em Lucas? Todo aquele que ouve a minha voz, ou a minha palavra, e a coloca em prática. Então ele vai mostrar que ouvir e colocar em prática é ser servo. Ouvir e não colocar em prática não é ser servo. Volta lá em Lucas, por favor. 6. Seis, 47. Vamos lá, irmãos. Então, olha o que ele diz aí. Todo aquele que vem até ele, ouve as palavras dele e coloca essas palavras em prática, é semelhante a algo. O que? Versículo 48. Vamos lá, irmãos. É semelhante
ao homem que edifica uma casa, cavou, abriu profunda vala, e pôs os alicerces sobre a rocha. Para aí, não tenham pressa, mas procurem participar o máximo possível para nós crescermos juntos, amém, irmãos? Então, quando ele vai explicar, ele vai dizer o seguinte: que uma pessoa que ouve a palavra dele e coloca essa palavra em prática, ela é semelhante a alguém que edificou uma casa. E quando essa pessoa edificou a casa, o que ela teve como prudência? Cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. Ele vai afirmar que quando a casa é edificada dessa maneira, o que acontece com a casa? E vindo o quê? Bateu com ímpeto a torrente naquela casa. Irmãos, ele está falando de enchente. Ele não está falando de água somente. Ele está falando de enchente. E ele está falando de água que bate com ímpeto, com força, um forte impacto contra essa casa. E o que acontece com essa casa? E não para aí, não a pôde abalar. É isso que eu preciso buscar, irmãos. É isso que vocês precisam buscar. Uma estrutura espiritual que não se abala. Aí a gente canta, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ó, então o que confia no Senhor são como montes de Sião que não se abala. Aí o texto continua o seguinte, ó: por que essa casa não se abalou? Porque tinha sido bem, volta lá, bem o quê? Volta lá mesmo. Bem edificada. Por que é importante? Lembra que nós lemos o primeiro texto? Foi Deuteronômio, não foi? Qual foi o segundo texto? Amós 3:7. A quem Deus revela as coisas? Aos profetas. Põe na tela aí, filho, Isaías capítulo 26. Engraçado desse texto usar a palavra enchente, né? Porque quando a enchente vem, ela vem trazendo um monte de bagaceira. Trazendo um pedaço de madeira. Traz pedaço de atrás. Garrando, tudo que vem junto, né? Ela traz o que tiver a madeira, ela está trazendo. Muito bem lembrado. 26, versículo 4 de Isaías. Vamos lá, irmãos. Confiar sempre no Senhor. Parou. Olha bem a expressão do texto. Lembram da lei? É para nossos filhos até quando? Para sempre. Mas é para aquele que tem a Deus como Senhor. Ele é o Senhor nosso Deus. Então quem ouve a lei do Senhor nosso Deus tem que confiar no Senhor da lei. Amém, irmãos? Então confiar no Senhor quando? Sempre. Sempre. Confiar sempre no Senhor. Para nunca cair, irmãos. A minha confiança tem que estar sempre nele. Glória a Deus. Sempre nele. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glória a Deus. Então quando a minha confiança está nele, irmãos, a enchente vem, a tempestade vai vir, mas a rocha que é Ele me dará a segurança que eu precisarei e que eu preciso. Amém. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que a gente fala sobre o Apocalipse, tem que entender que Deus está falando com quem serve. E quem serve vai passar por aflições. Quem serve vai passar por batalha, por luta, por guerra. E aí nós não podemos esquecer que é uma mensagem para o fim dos tempos. Na época a igreja já estava sofrendo. Imagina o que vai ser no final. Por isso que estudar, a proposta que temos, a gente podia fazer isso todo dia? Pode fazer outro dia, mas hoje nós somos nós aqui. Então temos que estar atento. Volta a palavra. O texto do Deuteronômio é para mim, é para os meus filhos, é para você
é para nós, é para os nossos filhos, para sempre. Então, o que é? A visão da lei é de Deus, ou melhor, a revelação da lei é algo de Deus para nós até o fim. E até o fim temos que confiar em quem? Por quê? Porque se nós confiarmos nele, a gente não vai cair. Volta em Lucas para a gente finalizar essa parte. Lucas 6. Olha o menino. O que apareceu. Lucas 6. Volta lá. Lembra que aquilo é para quem ouve e coloca em prática. Lucas 6, 48. Vamos lá, irmãos. Vamos 49 agora. No 49 a gente direto. Vamos lá, 49, igreja, pode ir. Mas o que ouve e não pratica. Parou. Observe a expressão. Ouviu? Porém não colocou em prática. Então a pessoa que ouve e não coloca em prática é semelhante a quê? Há um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto torrente e logo caiu. E foi grande a sua ruína daquela casa. Você percebeu a diferença aí? Lá, na primeira parte desse Lucas, a casa ela não é nem abalada. Aqui não. Aqui ela não sofre abalo. Aqui ela é destruída. Mas aí, guarda isso, irmãos, ó. Isso é para quem ouve e não coloca em prática. Que Deus misericórdia de mim e de vocês. Porque a hora que vir a torrente, que vir a tempestade, tem muita gente que vai cair. Às vezes não precisa nem de uma tempestade, só um ventinho já está. Não. A gente já está tombando. Ó, a hora que a irmã acabou de falar, não precisa nem de uma tempestade. Só que, infelizmente, quem não suporta o vento, quando tem a tempestade, é aquele detalhezinho a ruína vai ser gigantesca. Porque quem não suporta o vento se abala. E que vem tempestade então não vai se abalar, vai se arruinar de vez. Vai se desfazer mesmo. Mas o grande problema nosso é que Deus está falando o seguinte, Tiago: se você ouve e coloca em prática, você vai suportar. Mas se você ouve e não coloca em prática, você não vai suportar. E o que são esses os ventos? Essa torrente hoje? Então vamos pegar alguns exemplos. Tá? Quando você e eu decidimos servir a Deus, essa decisão ela é individual e coletiva. Então vamos imaginar o seguinte. Aqui a irmã perguntou, né? Vai comer fácil falar. Vamos lá. Uma das coisas mais difíceis que vai acontecer com a igreja é que está lá. Vou te vazar 2 textos de uma forma bastante objetiva. Põe, por favor, na tela Mateus 13. Vamos tentar explicar da melhor maneira possível a pergunta da nossa irmã Elisângela, já que a gente não tem a tentativa de terminar hoje, né? Nem vai começar hoje. 13 quanto? Alguns versículos. Versículo 3. Vamos pensar aí no ouvir, tá? Vamos lá, na tela. Ele falou-lhes muitas coisas por parábolas dizendo. Vamos lá. Eis que um semeador saiu a semear. Versículo 4. Vai. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comiam. Vai. Versículo 5. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Continuando. 6. Mas saindo o sol, queimou-se, e por
não tem raiz, secou-se. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 8. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, uma 100, outra 60, outra 30 por 1. Fechando esse pacote de versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. a mensagem mais falada em Apocalipse é o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, capítulo 3 ainda, vai explicar agora, hein? Versículo 19. A mensagem foi sábado, a mensagem de sábado, foi esse o texto. Foi? Ah, papai. Versículo 18, então. Ah, papai. Versículo 18, não dizer nada. Ó. Ouvi, pois, vós a palavra do semeador. E ele vai explicar. Olha o que acontece, irmãos. Quais são as tempestades, as vendavais que acontecem na vida de quem tenta servir a Deus? Versículo seguinte. Vai. Todo que ouve a palavra do rei Ouviu a palavra do rei? Vai. e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse é um dos meus problemas que acontece com uma pessoa cristã, no começo da caminhada, e ela não entende. Ouviu a palavra do reino e começa uma guerra contra aquilo que ela ouviu. Já vai lutar para arrancar. E ela não entende isso. Isso é sério, irmãos. Porque o diabo passa a agir como verdadeiramente ele é. O diabo não é amigo do homem. Ele escraviza o homem, ele oprime o homem. Mas quando o homem ouve a palavra, ele se revela como verdadeiro adversário. Ele vai fazer tudo para o homem não entender. Só se o homem passar essa fase aí, o que vem no versículo seguinte. Vai. Porque foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A pessoa vem para a igreja, está lá nos primeiros meses, até quem sabe anos de caminhada ainda, ela está toda alegre. De repente, a sequência do versículo. Vai. Mas não tem Aí em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa Olha aí um pouquinho, é por causa da palavra. Por que João estava lá de Patmos? Por causa da palavra. Ele estava sofrendo lá de Patmos, mas ele foi perseverante. Olha o que aconteceu aí, irmãos. Olha o texto, logo se escandaliza. Então a perseguição acontece muitas vezes no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente de escola ou de faculdade. Aconteceu que não tivesse com ele saindo. Eu nem vou mais para a igreja. Eu fui para a igreja, eu pensei que era uma coisa, era outra. Vai testemunho vivo. Então começa uma perseguição. As pessoas tiram um sarro. E agora vem o crente agora. Aí começa a tirar sarro mesmo, a gente se sente humilhado, né? Fica com raiva, dá vontade de bater na cara do homem, não pode bater. E a gente não entende que isso aí é para tentar fazer a pessoa ficar sem força. São as perseguições. Só que eu vou explicar mais um detalhezinho daqui a pouco, se der tempo. Versículo seguinte. Vai. Mas porque foi semeado. Não, foi demais aí. Volta aí. 22. Vai. E o que mas os cuidados deixou. Vamos voltar um pouquinho. E o que foi semeado entre? Espinhos. Esse é o que ouve. Mais uma vez ouviu. Porém, o que acontece? Vai. Mas Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas
só com a palavra e ela fica rica. E a pessoa não percebe que os cuidados desse mundo e a substituição da riqueza é uma artimanha diabólica para fazer a palavra ficar infrutífera. A pessoa não percebe. Nem a solução das riquezas? E aí, irmãos, é tanta coisa separada. Vamos tentar resumir. A última parte desse texto que se multiplica lá, 100, eu vou tirar para outro dia, tá? Por causa da pergunta dela. O que acontece com a perseguição? Na perseguição, ela acontece em vários ambientes. Uma delas é o seguinte, irmãos. Quando você herda uma fé errada dos seus antepassados, e você aceita a fé bíblica, a primeira perseguição vem dentro de casa. Dentro de casa. Os pais não aceitam. O cônjuge muitas vezes não aceita. O filho não aceita. A namorada não aceita. O namorado não aceita. Aí a pessoa fica olhando assim, ó. Ou eu ou eu. Ou seja, ou Jesus ou eu. A pessoa fica bem perdida. Com quem ela vai ficar? Eu ouvi um pastor do sétimo dia pregando há uns anos atrás, e ele falava que quando ele aceitou Jesus, o pai o rejeitou como filho. O rejeitou como filho. E ele falou que ficou firme. Passou alguns anos, ele foi estudar para ser pastor. E quando o pai quer ser pastor, o pai falou assim: prefiro te ver morto de que para ser pastor. Que palavra pesada de um pai, né? Aí o que foi que Jesus disse? Ai, papai do céu. Mateus 10, põe na tela aí, meu auxiliar. Mateus 10, 34, se não está na memória. Vamos lá, pode ver na tela? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Para um pouquinho aí. Tem que explicar, né? Como é que ele vem trazer paz? Na realidade, ele é o príncipe da paz. Ele quer que tenhamos paz. Mas quando alguém aceita ele, e o parente não aceita, vira uma guerra. Por isso, espada. Olha o versículo seguinte. Vive no fio da espada, né? Olha o versículo. Porque eu vim trazer o quê? Vamos lá. Eu vim pôr em distinção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Quer dizer, eu vim trazer divisão entre esse grupo aí. Se sua mulher não aceitar, você está enrolado, Thiago, mas você tem que pegar firme. Se seu pai não aceitar, fique firme. Se a sua mãe não aceitar, fique firme. Deu para entender ou não? Só que vai ser fácil. Por isso, é a ver com essas turbulências. Porque quando você fala de enchente está associada a quê? Água. Enchente é água. Apocalipse 17. Vamos explicar um pouco a questão da água, tá? da torrente, tá bom, irmãos? 17. Os irmãos acharam? Foi na tela o versículo 1. Pode ir na tela, igreja? Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Vocês já sabem que simboliza muitas águas, né? Já sabem ou não? Do povo, os povos. Então presta atenção. A irmã Andalva está correta. Então, para poder entender a questão da torrente que vai se levantar, olha o versículo 15, por favor. Versículo 15. Vamos lá? Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a
são povos, multidões, nações. e línguas. Agora, o que acontece com a igreja? O que é a igreja, irmãos, em plenitude? O que é a igreja? Põe na tela, Esther capítulo 3. Quanto a isso, irmãos? A igreja, observe esse texto aí. A prostituta sentada são muitas águas. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Agora a igreja é o quê? Vamos lá, Esther 3, versículo 8. Eu estou resumindo um pouquinho, tá, irmãos? É só para poder deixar a pergunta da irmã um pouco mais aprofundada na questão da resposta. Não tudo, mas o máximo possível. Vamos lá. E Amã disse ao rei Assuero, presta atenção no texto: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. A igreja é o quê? É um povo. A igreja é uma nação. Amém? O texto continua: cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem o quê? As leis do rei, pelo que não convém ao rei Tolerado. Em outras palavras, Amã nessa época criou um decreto junto com o rei Assuero para matar todo o povo de Deus. E que ia matar todo o povo de Deus. Você conhece a história? Quem conhece a história aí? Um pouquinho melhor. No do YouTube, a história é linda. Mas dentro desse capítulo aqui, põe o versículo primeiro, por favor, Iago. Só para vocês entenderem por que a lei de Deus é algo sério. E aí a gente vai tentar resumir um pouco mais ainda. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Aminadab, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Versículo 2: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei faziam o que? Se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenado o rei a seu respeito. Porém, da batalha se prostrava. aqui aconteceu com Amã. Como Mardoqueu não se prostrava para adorar Amã, Amã foi levantar a ficha, descobriu que era judeu. Aí falou: vamos matar essa turma, vamos matar esse povo todo aí. Só que esse povo tinha uma lei diferente. Lembra de Deuteronômio capítulo 8, ou seja, capítulo 29, versículo 29? O nosso Deus nos deu uma lei. Amém? E essa lei é para quem? É para nós e para os nossos filhos para sempre. Por que muitas pessoas estão com medo do Apocalipse? Vamos fechar hoje? E na outra vez que eu vou ver, a gente vai continuar. Por que muitas pessoas estão com medo do Apocalipse? Sabe por quê, irmãos? Apocalipse 13. Olha por que estão com medo do Apocalipse. Apocalipse 13. Põe o versículo 15 aí para ver se é o suficiente, para a gente poder falar aqui agora. 13, 15. 13. Deixa eu aí ver. Vamos lá, irmãos. E foi concedido também dar povo à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos quem? Todos que não adorassem a imagem da besta. Então quer dizer, a imagem da besta, no final da nossa história, vai ser levantada de alguma forma e vai ser feito um decreto para o povo adorar. O que foi que o rei deu lá de ordem com relação a Amã? Se prostre diante de Amã, e outra, adorem Amã, é a ordem do rei. Mas o que eu não quis fazer? Perseguição. Por que o povo não morreu? Porque Deus não permitiu. Amém, irmãos? Versículo seguinte:
contrário depois. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, e fosse posto um sinal na onde? Na mão direita Ou na fronte. Versículo seguinte. Para que ninguém pudesse fazer o quê? Comprar ou vender. Senão aquele que tivesse O sinal. ou o nome da pessoa, ou o número do seu nome. Então por que o povo está com medo? O povo está assim, pastor Tiago, como é que a gente vai comer no final? Como é que vai ser nessa época? Se não pode comprar nem vender. Ai, o povo não quer O passar. povo está com medo, porque o povo está achando que vai ser um negócio impossível de se mostrar. Deus, né? Aí vai vir a confiança dele. Aí vem o que, ó? Essa aí é o Posso usar você, Ivanildo? Posso usar você como exemplo? Imagina só, Ivanildo, se você não tiver o nome ou o sinal da besta, você não vai poder comprar nem vender. Se você vende calça, por exemplo, para depois comprar feijão, então você tem que vender para receber e comprar. Você não pode vender. Então pode ter a calça para vender. Mas como você não pode vender, você não vai receber e não vai poder comprar feijão. O que fazer? É por isso que o livro da Apocalipse é para quem? É para servos. Passou na peneira. Amém, irmãos? Aí, não entre em pânico não, tá? Porque quando você estuda o Apocalipse, a gente está passando dessa forma com vocês aqui, depois a gente vai voltar no capítulo 1, alguns detalhes que vai ser importante, mas hoje aqui, para nós entendermos um detalhe muito importante sobre o assunto, é que existe, irmãos, existe o sinal de Deus. E qual é o sinal de Deus em plenitude, não específico?